Beleza, galera, vamos lá. Sou o professor Aion de Literatura. Nesta aula falamos do 6º livro da lista da Federal, livro Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Belezinha? Esse aqui também, tal qual o anterior, Sagarana, presente na nossa 3ª geração do modernismo. Vamos começar a conversar sobre ele. O Morte e Vida Severina, ele é da 3ª geração, né? Geração de 45. Você lembra lá, tem o modernismo, Semana de Arte Moderna em 22. Toda aquela situação da Semana de 22. Você tem, então, até a 2ª geração de 30, já é um modernismo mais maduro, a geração da guerra. E, por fim, né, no nosso modernismo, você tem a 3ª geração, a geração de 45, já no pós-guerra, governo de Vargas, né? Já tem uma nova configuração social aí e uma geração bem diversa, que você tem figuras como o João Cabral, você tem figuras como o Guimarães Rosa, a Clarice Lispector, enfim, uma geração bem diversa em vários aspectos. Esse Morte e Vida Severina, seguindo a tradição da Federal, né, de colocar vários gêneros literários. Você tem romance, você tem conto, você tem livros de poesia. Esse aqui é mais um de poesia. E esse aqui é uma poesia, né, que a gente pode até forçar a barra ali também, dizendo que, na verdade, é uma peça de teatro. Então, eles até tiveram... Não é bem uma peça de teatro, porque ele funciona mais como uma poesia mesmo, mas ele é feito para ser encenado, já foi encenado, etc. Mas ainda assim está mais do campo da poesia do que na peça teatral, não é uma peça de teatro no grosso da palavra mesmo. O Severino é o nosso personagem principal, e você já tem no título uma coisa, né, que é Morte e Vida Severina. E a morte vem antes da vida nesse livro. Então, é um livro que vai tratar da temática da morte, né? A morte do Severino, das pessoas que estão ao redor do Severino. Então, ele é todo inverso, esse livro. Vai tratar, então, da vida dura do sertão nordestino, né? E essa viagem que o protagonista, o Severino, a gente já vai entrar melhor nessas nuances, o Severino vai fazer até o Recife, fugindo da seca do sertão, seguindo o rio Capibaribe, né? É um auto de Natal, então tem uma questão ali que a gente precisa pensar também no alto, essa é uma peça com moral religiosa e vai tratar da questão, né, da chegada de Cristo, nascimento de Jesus e por aí vai. A presença da morte é muito constante, não só no título, mas na obra toda. É um poema dramático, uma peça de teatro em versos. Dá para chamar isso aqui de peça de teatro? Dá, ela foi musicada, ela foi encenada, mas, no grosso das coisas, é um poema dramático em que tem versos, em que tem, né, toda a questão dessa musicalidade presente. Pera lá, vamos lá. Antissentimental, racional e antimusical são características do João Cabral na poesia. O João Cabral, você vai lembrar né, que ele era o poeta engenheiro, certo? Então, isso tudo não aparece. Até uma racionalidade, sim, mas uma sentimentalidade está muito presente. Antissentimental, racional e antimusical são características da poesia do João Cabral, que não aparecem nesta obra, certo? Então é o João Cabral com uma obra que destoa um pouco do que ele vinha fazendo das outras obras dele, certo? Então, ele era um poeta que era ligado à antimusicalidade, não é o que acontece no Morte e Vida Severina, ao contrário, aqui tem muita musicalidade, né? Enfim, o próprio Chico Buarque vai musicalizar alguns trechos do livro, tudo isso é forte nesse livro. Então, são características da poesia do João Cabral que não aparecem no Morte e Vida Severina, certo? O João Cabral, ele fazia uma crítica social não panfletária. O que significa isso? Se tinha outros, né, modernistas preocupados com uma questão socialista, o João Cabral, ele era social,
sem ser socialista, sem ir para panfletagem, de defender as ideias do socialismo e blá blá blá, certo? Então, você tem inclusive, isso também aparece aqui no Morte e Vida Severina, né? Ele apresenta uma série de críticas sociais sem ser socialista. São 18 cenas, né? 18 cenas ao todo. Nas 2 primeiras cenas, eu vou falar de cena a cena já já. Nas 2 primeiras cenas você tem a fuga da morte e o retrato da viagem do Severino, saindo da seca do sertão. Você tem, né, 6 cenas finais, que é o presépio, o nascimento, aí que está a questão do alto de Natal, e o encontro com a vida, certo? Essa morte vem na frente. Outra coisa que a gente precisa perceber também é o uso da palavra Severina. Severino, que seria um substantivo, um nome, passa a ser adjetivo. Ele está adjetivando uma qualidade de um ser. Aquele ser é um ser severino. E aí a gente pode ir pela pira da história. Aquele ser é um ser severino, é um ser sofrido, é um ser que vive no sertão. E por aí vai. A gente vai falando disso ao longo dos próximos minutos aqui nesse vídeo. Beleza? Então, na primeira cena, estamos lá, já aqui a primeira cena do livro, em que a apresentação, né, do Severino. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Perceba que para manter a musicalidade, o que acontece, né? Aqui você tem um período. Perceba quantas letras maiúsculas aparecem, né? Você tem um período aqui, aí ali no segundo, como há muitos Severinos. Então, são versos sempre cortados para manter a musicalidade, manter a mesma métrica em todos esses versos, né? Perceba, meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar. O Severino de Maria. Como há muitos Severinos, então, você tem toda são períodos curtos para manter uma linearidade. É um livro fácil, acho que da lista é o livro mais tranquilão de ler. Indo para frente, né? Então, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Então, ele não tem nada que especifique esse personagem, porque existem muitos Severinos. Severino é quase como que fosse uma metáfora para a pessoa que sofre com a seca do Nordeste, que sofre no Nordeste. E tudo isso é o que esse narrador, ou esse eu lírico, o que esse escritor está trazendo nessa narrativa, certo? E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina. Perceba também Severina de severo, de severidade, né? Enfim, dá para achar muita coisa aqui. Que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Tem a apresentação do Severino, né? E tudo isso está muito forte ali, porque ele está narrando esse encontro com a morte, sempre essa questão da morte e tudo mais. Ele apresenta quem ele é, né, o retirante que está saindo, e não era só ele, tinha vários, né, tem, enfim, histórias de secas fortes que tiveram no Nordeste e etc. Então não era uma coisa incomum, e esse homem, esse Severino, está saindo de lá, a morte, deixando a questão da morte para encontrar a vida, né? Então ele vai seguir o rio Capibaribe em determinado ponto da narrativa. Esse rio vai secar, o guia dele, que é a natureza, seca, então ele perde isso. Ele quer chegar ao mar, ele quer ver o mar, por isso ele quer chegar no Recife, porque, né, o rio levaria ao mar, mas para fazer essa travessia ele precisa andar bastante, ele é um retirante. E aí ele vai sofrendo com as intempéries do caminho. Daí você tem ali, né, outras separações que a gente pode fazer. Vai ter a parte dos irmãos das almas, que são os coveiros e tudo mais. Você tem a história da rezadeira, né? Os 2 coveiros, os irmãos das almas, funcionariam como aqueles que estão acompanhando. E também faz um intertexto bíblico com a questão do José, certo?
O José sendo depois o menino que vai nascer, que nasce o filho do José, né? E as duas ciganas veem o futuro do menino. O José, sem ter texto público, na verdade, seria o filho do mestre Carpina. Já já eu entro nesses detalhes. E aí você vai ter na primeira cena, que a gente viu agorinha, né? Todos os severinos. Apresentação. Somos todos severinos. Aí você tem uma segunda cena, que ele vai mostrar ali, né, a morte por emboscada, depois a morte do rio, que é a morte da natureza, né? Aí vai aparecer a questão, a parte dos irmãos das almas. Você tem o velório. Depois ele decide na cena 5 que ele vai buscar trabalho, ele não pode ficar ali à toa. E ele manja das coisas, ele tem mão boa pra terra, ele não é preguiçoso, ele vai buscar por trabalho. E aí na cena 6 ele se depara com a rezadeira, e a rezadeira vai falar pra ele, ó, aqui só dá dinheiro os trabalhos, os ofícios que tem a ver com a morte. Médico, coveiro, eu mesma só consigo, tô aqui trabalhando porque eu vou encaminhar a alma dessas pessoas, né? Os irmãos das almas, os irmãos todos, essas pessoas que morreram. Então, a rezadeira vai dizer que só dá dinheiro os ofícios que tem a ver com a morte nessa região. E aí ele vai chegar, na cena 7, à Zona da Mata. E lá na Zona da Mata, ele vê o verde pela primeira vez. E ele pensa em cessar a viagem. Ele fala, não, eu vou ficar aqui, eu vou montar a minha vida aqui, tá de boa. E aí, na cena 8, ele vai ver, né, a cena funeral de um lavrador. Aí ele vai perceber que não, mesmo na Zona da Mata, a morte ainda a acompanha. E aí, na cena 9, né, as esperanças vão começar a morrer. Esse personagem, então, o Severino, que está fazendo todo esse caminho de retirada, mesmo quando ele tem a esperança de, olha, eu vi o verde é possível melhorar e tudo mais, ele ainda tem, ele é roubado isso dele, ele fica desesperado, ele olha para aquilo e fala, não dá, porque né, o lavrador morreu mesmo no meio dessa região que é bonita, que tem a questão do verde, então as esperanças vão começar a morrer. Ali tem um trechinho, né, com a rezadeira falando, vamos dar uma olhada. Como aqui a morte é tanta, só é possível trabalhar nessas profissões que fazem da morte ofício ou bazar. Perceba que é sempre constante o livro, né? Essa cova em que estás, e aí ele se dá conta, né, do espaço que o retirante, do espaço que esse Severino ocuparia ali. Esta cova em que estás em palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe neste latifúndio. E aí cai a ficha. Não, peraí, então não tem salvação. Eu não tenho como me salvar. As esperanças vão morrendo uma a uma. Ele se dá conta que mesmo se ele chegasse no Recife, quem disse que as coisas vão melhorar, sendo ele severino, sendo ele pobre, sendo ele sertanejo, sendo ele vindo de onde ele veio, indo para onde ele está indo, um rio que secou, toda uma situação de seca, né? uma situação feia que vive aquela região, e etc. E aí, na cena 10, ele vai chegar no Recife e ele vai ver lá os dois coveiros. Um coveiro que vai enterrar um rico e um coveiro que vai enterrar um pobre. E aí tem esse abismo social que é separado ali. Nessa cena, a morte do rico funciona de um jeito, a morte do pobre funciona de outro. O coveiro do rico ganha melhor que o coveiro do pobre, né? E aí, na cena 11, ele vai descobrir, então, a própria morte e vai cogitar o suicídio. E aí, na cena 12, ele cogita o suicídio, né? Na cena 11. Na cena 12, ele vai conversar com o José, que é o mestre Carpina. Estão lá conversando com o José na cena 12, o mestre Carpina e tudo mais. E na cena 13, o filho do José, o carpinteiro, o mestre Carpina, vai nascer. E aí vai chegar uma mulher lá gritando, o que você tá fazendo aí? Teu filho nasceu. Teu filho nasceu, você precisa viver teu filho. E aí, na cena 14, né, porque o Severino vai acabar acompanhando ali a questão do mestre Carpina, na cena 14 tem as visitas tais quais, né, a intertextualidade com o texto bíblico é muito forte, porque as visitas dos reis magos, na cena 14, na cena 15, os presentes, são presentes simples, uma fruta, é uma coisa ali pequenininha, mas é uma coisa dada de coração para aqueles personagens, né?
Na cena 16, vai ter as ciganas que vão fazer previsões para essa criança. Uma cigana vai dizer que ele vai viver sujo de lama, porque ele vai trabalhar lá, né, com os caranguejos, e ele vai se sujar de lama para poder caçar caranguejo. A outra cigana vai visualizar o futuro dele sujo de graxa. Mas já é um futuro melhor do que todo mundo que está ali, porque ele vai ter um emprego, ele vai ter uma profissão, que muitas vezes nenhuma daquelas pessoas teria. Então, essas previsões das ciganas ajudam a gente a pensar que o futuro para esse bebê que está nascendo, essa nova vida, vai ser um futuro bom, positivo e etc, né? Na cena 17, então, você vai ter todo o louvamento dessas crianças. E na cena 18, uma exaltação à vida. Né? A vida sempre vale a pena. Vai acabar com essa reflexão. Vamos ver uns trechinhos do final para a gente comentar. Enfim, algumas coisas também que não estão no final. Aí é quando ele decide, ele percebe que talvez a solução seja mesmo a morte. Ele precisa, então, ele sair da ponte da vida, né? Como ele coloca na metáfora. Eu preciso morrer, eu preciso ceder ao suicídio, que é o que o Severino acaba chegando à conclusão. A solução é apressar a morte que se decida. A pedir a este rio, ele decide que ele vai se atirar no rio, né? A pedir a este rio que vem também lá de cima, que me faça aquele enterro que o coveiro descrevia. Caixão macio de lama. Mas aí, quando, né, depois ele acaba sendo impedido, vamos colocar assim, pela questão do mestre Carpina, e aí o mestre Carpina vai dizer para ele, né, indo já para a cena final da obra: Severino retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Então ele começa a conversar, né? O filho nasceu, toda aquela louvação, a felicidade de ver uma criança chegando, ele sendo pai, se tornando pai naquele momento, a alegria do momento de ver aquela criança, né? Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida, nem conheço essa resposta. Se quer mesmo que lhe diga. Então olha, eu não sei aí o que você perguntou, se talvez não era melhor se matar mesmo. Não sei a resposta, mas, né, é difícil defender só com palavras da vida. Então, eu não consigo só, através do que eu falo para você, defender que vale a pena viver. Ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Né? Severino como adjetivo, uma vida difícil, cheia de privações complicadas. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, então eu não consigo responder. Mas a vida respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vai para a louvação final, né? Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Então perceba, mesmo com todas as coisas ruins, mesmo essa vida sendo severina, olha como a nova vida pode nos trazer coisas positivas, o espetáculo da vida, né? Mesmo ela teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena, como a explosão como ocorrida. É uma criança que nasceu. Mesmo como a de pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Então vai acabar bem aí com essa reflexão final de que, vale a pena? Vale, porque a vida ela se sobrepõe à morte. Porque a vida ela continua mesmo com todas as dificuldades. Então uma pessoa vai nascer, uma pessoa vai surgir. Né? E isso vai indo para o caminho da narrativa. Então acaba com essa exaltação mesmo da vida, desse intertexto bíblico, com o nascimento, né, do filho de José. E aí você tem, claro, a temática da seca, muito forte aqui, ela que guia essa narrativa. A esperança acaba se tornando o foco, né,
dessa obra. Tem a questão do alto mesmo, que é uma peça de moral religiosa, então tem uma moral, uma reflexão final que vai ficar ali. A coisa do regional dentro desse espaço, mas tratando de temas universais, que é o medo da morte. Tem uma inspiração na literatura de cordel do Nordeste, né? Muito, até às vezes não tão prominente nessa narrativa, mas ainda assim você percebe isso. São versos em redondilha menor, então sempre constantes o tempo todo. Os títulos das entradas do poema são bem explicativos sobre o que está acontecendo. É um livro super fácil de ler. Daí o Severino, o nome, e o Severina passa a ser, então, o adjetivo, né? Aí sendo uma criação de uma palavra para justificar essa história. Morte e Vida de Severino, então, do João Cabral. Fica de indicação, eu quero fazer um exercício nos próximos minutos, mas fica de indicação para você procurar lá no YouTube, Morte e Vida de Severino animado, que você consegue ler uns 40 minutos, mas é uma animação bem feita, bem legal, bem original e bem fiel a essa história, certo? Então, fica aí a dica, claro, além da leitura integral. Vamos fazer exercício, então. Esse aí, exercício da Federal de 2019, beleza? Prova 2019-2020. Em Morte e Vida Severina, Severino é um retirante que sai do interior com a intenção de chegar ao litoral, a cidade do Recife. Quando atinge a zona da mata, última região antes da chegada do Recife, diz ele: nunca esperei muita coisa, digo a vossas senhorias. O que me fez retirar não foi a grande cobiça. Então ele não está esperando muita coisa indo para o Recife, né? O que apenas busquei foi defender minha vida de tal velhice. Então ele quer defender a própria vida, que chega antes de ter 30. Se na Serra vive 20, se alcancei lá tal medida, o que pensei retirando foi estendê-la um pouco ainda. Ele quer estender a vida, porque lá onde ele estava, ele encontraria a morte. Mas não senti diferença entre o agreste e a caatinga. E entre a caatinga e aqui, a mata, a diferença é a mais mínima. Está apenas em que a terra é por aqui mais macia. Está apenas no pavio, ou melhor, na lamparina, pois é igual o querosene que em toda parte ilumina. E quer nesta terra gorda, quer na serra de caliça, a vida arde sempre com a mesma chama mortiça. Sim, o melhor é apressar o fim dessa ladainha, fim do rosário de nomes que a linha do rio enfia. Então ele percebe que não tem diferença no local que ele está. É tudo igual. Sim, o melhor é apressar o fim dessa ladainha, fim do rosário de nomes que a linha do rio enfia. É chegar logo ao Recife, derradeira Ave Maria do Rosário, derradeira invocação da ladainha. Recife, onde o rio some e essa minha viagem se finda. Então, mas será que no Recife vai ser melhor? O que esse narrador pensaria a respeito? Vamos para as alternativas, né? Considerando o trecho acima e a leitura integral do auto de João Cabral de Melo Neto, assinar a alternativa correta. Letra A. O auto de João Cabral foi concluído em 1955, tempo em que ainda se iluminava as casas com lamparinas. E nessa situação, a percepção que Severino tem dos lugares que conhece é prejudicada pelas limitações da época e por sua própria ignorância. 1955, a energia elétrica vai aparecer ali na década já de 10. Né? Eu acho que está meio errado aqui. Mas além disso, é a questão de as limitações da época e a própria ignorância. Não necessariamente o Severino é ignorante, ao contrário. Né? Ele é um personagem muito sábio por conta do caminho que ele está traçando. A é falsa. B. A comparação do Recife com a derradeira Ave Maria do Rosário, né? A última, quando você termina de rezar, a última Ave Maria que você vai rezar daquele rosário, então ele está comparando o Recife. Assim como as várias rezas que Severino testemunha ao longo da viagem, mostra a presença constante da religiosidade como um fator de atraso na vida dos nordestinos. Não é isso que aparece na obra. A obra não está nem discutindo a questão de se a religiosidade aparece, mas não está falando sobre se isso atrasa ou não a vida dos nordestinos, certo? B também é falsa. C.
Ao final, fica claro para o leitor, considerando o livro todo, né? Que a vida no Recife também seria semelhante à das regiões menos desenvolvidas da Caatinga, do Agreste e da Zona da Mata, porque a pobreza não é causada pelas condições naturais, mas por uma estrutura social excludente. É exatamente a letra C. E por que é a letra C? Porque lembra que é uma questão de crítica social aqui. Por mais que o Severino saia atrás do mar, ele ainda é o Severino, um homem retirante e pobre. Então, no Recife, ele também vai sofrer com isso. E a gente viu mesmo, quando ele chega lá, ele só muda de ideia sobre pôr um fim à própria vida quando ele vê nascer, né, um novo Severino. Então, ele enxerga isso como um problema. Ah, não, acho que a solução não é bem essa, certo? A questão social continua mesmo após o problema da seca. É a condição social que faz o problema da seca ser pior para várias dessas pessoas. Então, por isso que a letra C. Vamos ver por que a D e a E são falsas. Letra D. O empenho social de João Cabral de Melo Neto é o de sugerir aos retirantes que não saiam de sua terra. Não tem nada a ver, né? Justamente a busca de um homem pela vida. Então, não é isso que o João Cabral quer fazer. Vamos continuar lendo, já tem coisa errada aqui. Visto que, sem preparo, eles enfrentam dificuldades enormes no Recife, valendo mais a pena procurar desenvolver sua própria região. Tem nada a ver porque justamente é a história de um retirante que está saindo, né, do sofrimento da seca para o Recife. Então a letra D é falsa. Letra E. Ao chegar ao Recife, Severino houve uma longa conversa entre dois coveiros. E percebendo que sua viagem havia sido inútil, porque ele percebe que o coveiro do rico funciona de um jeito, o coveiro do pobre funciona de outro, o pobre tem um enterro X e o rico tem um enterro melhor, então isso já faz, né, essa questão social como um abismo mesmo. Então esse homem ele não tem muito caminho porque ele é pobre, entende a conversa como uma sugestão e se suicida atirando-se no rio Capibaribe. Tem nada de suicídio do Severino, né? A história acaba com ele muito vivo. Então a E também é falsa. Beleza, do Morte Vida Severina é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do professor Aion e até lá.